Estamos aqui começando mais uma live pelo Instagram da Casa Azul. Aquela live que a gente vai sempre bater aquele papo, né? Falar sobre as coisas do dia, da semana e também fazer a nossa meditação com ancoramento e emanação de energia, conforme a gente se comprometeu lá no início dessa pandemia. Hoje, dia 12 de junho de 2020, aqui no Brasil, a gente comemora o Dia dos Namorados, né? Amanhã, dia de Santo Antônio, também uma data importante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o amor, olha aí. Mas não sobre o amor só do Dia dos Namorados, só o amor romântico, não. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do amor nas nossas vidas. Olha, a Cleidinha chegou. Deixa eu acenar para ela. Vamos lá. Cleidinha. Vamos ver se vai. Oi, Tudo bom? tudo bom? Olha, adorei essa roupa colorida, linda. Meu marido que escolheu. Ah! Toda uma produção especial. Eu estava aqui. Oi, André. Eu estava aqui diretamente de um show, vim aqui para nossa live, entendeu? Estava assistindo aqui o show do Roupa Nova com o Daniel, uma live especial dos namorados. Já está Legal. terminando. Eu corri para cá. Acho que o Paulinho e minha mãe continuam ouvindo. Acho que está na última música lá embaixo. Está terminando. Começou às 8, está terminando já. E você, como é que tá por aí? Comemorando? Ainda não deu. Ainda não? Trabalhou muito, ainda não deu tempo. Ainda não deu tempo. Beijo, Regina. A Regina mandou mensagem para mim, Cleide, perguntando se ia mesmo ter a live. Ela viu a gente postando foto e tal. Ela falou, e aí, vai ter mesmo? Falei, vai ter. A comemoração começou, parou para a live, afinal de contas é o nosso trabalho, é o nosso dever fazer isso, nosso compromisso espiritual, né? E aí, depois a gente vai lá para os jantares românticos. Cada um fazer a sua comemoração. Eu ainda vou fazer o jantar. Eu também. Já está tudo esquematizado lá embaixo. Isso aí. Já deixei tudo preparadinho. Eu estava falando antes de você chegar, dizendo que a gente ia falar um pouquinho do dia de hoje, né? Que assim, não sei. É que assim, O seu eu já tô estava aqui, aqui. só que tem um delay. Aí você não me vê ainda, mas eu já estava aqui. Não te vejo, mas eu te sinto. Me diz uma coisa, você sabe qual é a origem do Dia dos Namorados aqui no Brasil? Por que a gente escolheu essa data? Não. Na realidade, não há uma motivação especial para esse dia, é uma motivação puramente comercial, né? A escolha da data, né? Foi escolhido, na verdade, foi o pai do João Dória, que é o João Dória Júnior, é o governador de São Paulo, né? O pai dele, empresário, né, do ramo aí do comércio e tal, ele resolveu criar essa data, assim como tinha nos Estados Unidos, e fazer uma data aqui no Brasil. E aí eles analisaram o mês que mais tinha baixa de vendas, né? Em maio eles tinham o Dia das Mães, agosto o Dia dos Pais, e junho não tinha uma data comemorativa que motivasse o comércio. E aí eles escolheram a véspera do Dia de Santo Antônio por uma simples convenção aí para escolher. O que não tira o brilho do dia, mas eu gosto também de contar isso porque assim desglamoriza um pouco também essa ideia, porque esse dia, caramba, não pude estar com meu namorado, com a minha namorada nesse dia. Tudo bem, todo dia é dia para comemorar o seu amor. Não precisa ser necessariamente o dia 12 de junho. Eu imaginava, né, como a grande maioria dos dias, que era uma coisa comercial. Mas quando tu falou assim, tu sabe a origem, eu pensei, será que não é só comercial? Porque para mim era. Aqui no Brasil é. Na realidade, no hemisfério norte, a gente se comemora no dia de Valentine's Day, é dia 14 de fevereiro. E aí sim tem uma lenda, uma história por trás disso na escolha do dia, porque é o dia que se comemora esse santo, né? Que na verdade era um padre romano em que num período lá no século
século V, se eu não me engano, quando foi proibido que se realizasse casamentos, porque os soldados tinham que ser solteiros, etc. Isso é uma história, ok, gente? É, São Valentim, ele realizava esses casamentos, esses enlaces secretamente. Então ele ficou aí sendo um padroeiro dos casamentos ou algo assim. Mas na realidade também, aí meu lado historiador vai falar a verdade, é mais uma apropriação também da data, porque nesta data, no Império Romano, se comemorava um festival muito famoso, né, que era o Festival dos Lobos e das Lobas, né, e houve aí essa apropriação, né, como tantas outras apropriações de data, né? Era a Lupercalia. Oi? Como a maioria das datas festivas, é sempre assim. Sim, sim, é uma apropriação, porque na realidade, o que também não há nada, enfim, de tão fantástico entender isso, é porque se você tem uma nova crença, um novo sistema de crença, uma nova religião, você se apropria do que está no imaginário popular, não é? Para que você construa uma data que seja comemorada, até porque o povo gostava de comemorar esse festival, que era um festival muito ligado à fertilidade, à preparação para a chegada da primavera. Né? Porque necessita que haja essa aceitação. A pessoa não vai ficar feliz de perder uma festa. Com certeza. Todo mundo quer ter festa. Então vamos modificar aí as festas, botar dias de santos nos dias da festa, né? Você que gosta muito de estudar cultura pagã, você já leu sobre essa festa, sobre o Lupercalia, a festa dos lobos, das lobas? Sobre O que era esse festival? Era meio engraçado, assim, porque eles faziam... isso voltou até na Idade Média também, foi recuperado muito dessas coisas, que se sorteavam donzelas e casais se formavam através de sorteio para que interagisse e o rapaz cortejasse a dama. Era um negócio meio engraçado, assim, sabe? Que a igreja, isso é bem engraçado, a igreja, quando ela se apropria disso, ela tenta tirar esse caráter do sorteio dos casais e coloca o sorteio dos santos. E o santo que era sorteado, a pessoa tinha que se inspirar naquele santo para poder ter uma postura mais devota. Olha só, não pegou, não deu certo. Por que será, né? Acho que o sorteio dos casais... Beltane, né? Porque em Beltane que se comemora, assim, tipo uma festa da primavera, assim. Achei que era uma coisa mais de Beltânia. Mas muito legal. Mas é engraçado essa história, né? Por que será que não pegou, né? Acho que o sorteio dos casais era bem mais interessante. Mas tudo isso é só para brincar que a origem dessas datas, o dia certo que se cai, na verdade, é só mais uma convenção para a gente comemorar alguma coisa. Não tem desculpa para a gente comemorar, né? Não é dia das mães só no segundo domingo de maio. Não é dia dos namorados só no dia 14 de fevereiro ou no dia 12 de junho. É o dia para a gente festejar algo, né? Uma relação, um amor, né? É mais nesse sentido. Mas a gente estava pegando esse gancho porque, na verdade, a gente queria conversar com vocês sobre essas noções de amor romântico, de amor, ou de amor incondicional, ou de amor de relacionamento. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam em alma gêmea? Já ouviram falar disso? O que pensam disso? Vamos ver se o pessoal responde para a gente. Ou como a Cleide me apresentou há pouco tempo o conceito da chama gêmea também, né? O que seria isso? Lembra que você conversou comigo sobre isso? O que seria isso para vocês? Vamos perguntar para ver se o pessoal nos responde aí para a gente ir falando. Você acredita na alma gêmea, Cleide? Fala aí. Não da forma como ela é posta. Não dessa forma. Por quê? Porque eu acredito sim que existem pessoas que vieram com possibilidades de destino. E um dos destinos pode ser estar com determinada pessoa, né? Por opção, porque lá em cima eles decidiram. E isso é uma questão de escolha, né? Mas aqui embaixo a gente tem o livre-arbítrio, então as coisas podem ocorrer ou não. E eu não acredito que exista nada tão fechado. Eu acredito que se você não encontrar determinada pessoa ou não der certo com aquela pessoa, pode haver aí algumas outras chances, algumas outras conjecturas que você pode vir a viver. E eu também acredito que nem todo mundo veio à Terra com a missão de viver um relacionamento de casal, né? Porque diante
de toda a eternidade que a gente tenha, isso daí não é uma das questões mais importantes para o universo, né? Eu sei que é Com muito certeza. importante para a gente aqui, mas para o universo isso não é assim essas coisas mais importantes do mundo. Depende, cada um tem a sua missão. Algumas pessoas têm uma missão junto de outras, e aí por isso às vezes acontece aquele enlace maravilhoso. Ou às vezes aquela pessoa tem uma alma que se complementa muito com a outra, que já viveram muitas vidas juntos e quando se reencontram sente algo muito forte. Mas para ser sincera, nesses casos eu nem acho que os relacionamentos dão muito certo. Eu nem acho que Eu esses tenho, amores eu com compactuo fãs. da sua, mais ou menos aí da sua opinião mesmo. Eu ainda acho assim que concordo com tudo que você falou e acredito até que a gente possa ter nesse planejamento, nesse pré-destino, algumas almas gêmeas até. Quebrando um pouco esse conceito de alma gêmea só é um que complementa. E tem duas opiniões aí. Eu acho que existem uniões bacanas que você pode ter durante a tua vida, que vão fazer você cumprir o que você se propôs, com espíritos afins e que você precisa, ou que você precisava expurgar alguma coisa, exatamente, mas com espíritos afins também que te fizeram crescer e te impulsionaram, mas que cumprem o seu papel e depois cada um vai cumprir o seu papel com outras pessoas também ou sozinhos. E também acho que almas gêmeas, muitas vezes, não tem exatamente a vivência do amor romântico numa existência. É possível você sentir uma identificação de alma gêmea com um pai, com a mãe, com o irmão, com um amigo, né, com alguém da sua família, e que você tenha essa completude e que não seja através de um amor romântico. Eu acho Por que não. exemplo, não meu pai está perguntando ali, e eu e a Tatá? ah, Então, aí você é um exemplo. Você e a Tatá nem sempre foram marido e mulher, né? Ela já foi sua exatamente. mãe, mostrando que a alma gêmea realmente não tem É isso que eu essa estava querendo dizer. necessidade de vir como seu par romântico, né? Ela pode vir como sua avó, seu avô, seu irmão, seu melhor amigo, não Porque quando a gente fala necessariamente, do. né? Não necessariamente como um par romântico. Eu não acredito nessa visão, sabe? Eu acredito que sim, a gente lá em cima conversa e decide com quem é melhor que a gente viva, né? E é isso. Mas Eu algumas também acho missões, isso, eu também vejo dessa maneira. algumas missões, isso não é o mais importante, né? Em algumas missões, isso daí é. Eu acho que quando a gente fala de alma gêmea, a gente fala de uma complementação energética, talvez por ser de uma mesma Uhum. família energética. Há uma completude, algo que se complementa, não necessariamente dessa maneira. Eu concordo em gênero, número e grau, que a Cleidinha falou. Não necessariamente sua missão ou a sua felicidade, não, sua felicidade não tem que estar mesmo, mas a sua missão não está atrelada à vivência de um amor romântico. Por Sim, quê? Não necessariamente passa por isso, né? Você pode ter uma encarnação completamente feliz, atingir todos os pontos que você precisava atingir, não tendo esse tipo de... Ou tendo pequenos relacionamentos, um relacionamento duradouro, grande, ou não se apaixonando por ninguém, ou escolhendo nem mesmo se relacionar, como é o caso de religiosos, de etc. Não é? Eu acho sim. que são escolhas que fazemos, tanto lá em cima, né, quando a gente exerce o nosso livre-arbítrio absoluto, quanto aqui embaixo, quando a gente segue já uma cartilha mais ou menos escrita, mas que a gente consegue fugir muito do caminho também, se assim a gente quiser. Sim, é uma coisa que a gente precisa desmistificar muito. Eu tenho até receio de ser pouco romântica e desmistificar demais, porque eu realmente não acredito dessa forma. Eu acredito que todos nós somos seres completos Isso e que não aí. precisamos de ninguém para nos completar. Agora, às vezes nós temos uma pessoa que existe para tornar a nossa vida um pouco menos dolorosa, porque por enquanto nós não estamos num planeta de felicidade, estamos migrando para um planeta de regeneração, mas estávamos até então num planeta de expiação e prova. Então, sim, a vida era dolorosa. E aí existem pessoas que vêm nos ajudar na nossa missão de vida. E não necessariamente elas vão ser nossos pares românticos.
Sim. certo? Ontem a gente estava conversando aqui, eu tenho plena noção que, tendo em vista a figura de alma gêmea, a minha irmã é minha alma gêmea. Eu sei que eu vim tornar a vida dela mais fácil, menos complicada, e ela o mesmo com a minha. Eu sei que a gente tem uma missão de terra junto. Então eu vejo muito mais essa questão como uma questão de pessoas afins que vieram viver uma mesma missão de terra que você. E como são pessoas, muitas vezes, e não necessariamente uma pessoa, eu acho que a gente pode chamar até muito mais de família espiritual, que são Isso que eu aquelas queria falar. pessoas que vêm juntos para viverem uma mesma missão, né? Ou integrar uma mesma missão com o mesmo propósito, né? Com o mesmo sentido. E né, nesse sentido que a gente às vezes amplia tanto a nossa percepção de família, né? Porque hoje a minha família, ela é muito maior. Porque assim, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha família sanguínea, e a minha família foi se ampliando, né? O Cadu é 100% da minha família. Que diferença alguma faz ele ter meu sangue ou não? Por quê? Porque para mim ele também é meu complementar, né? E assim como o meu amigo João, que para mim também é um irmão, mesmo não tendo o mesmo sangue que eu, sabe? Existem amigos que você sabe que são sua família, não é verdade? Sim, que se complementam nesse sentido do gêmeo aí que eu queria dizer, do gêmeo afetivo. Eu gosto até mais de falar gêmeo afetivo do que alma gêmea, nesse sentido, porque fazem essa grande família. E é interessante a gente desmistificar, e isso vindo de mim e da Cleide é mais legal ainda, porque a gente tem os nossos relacionamentos, né? Quem me conhece sabe que eu sou super romântico, eu e super apaixonado, estou super comemorando. Cleide e Rafa também, super românticos, sempre vivendo a vida deles a dois com romantismo, mas com essa visão da gente entender que isso não é, que é muito interessante que a gente se entenda como seres totais, né? Como a Cleide está dizendo, dentro de um casal, essa totalidade é muito importante. Porque se você vê a outra pessoa como a sua metade da laranja, você delega a essa pessoa muitas coisas que você deveria ter como sua responsabilidade, como, por exemplo, a sua felicidade. Eu acho que muito mais interessante do que a gente achar uma metade de uma laranja é a gente ser uma laranja inteira e achar uma laranja para fazer companhia, ou uma tangerina, uma banana, uma maçã, uma salada de fruta, né? Tanto faz. Mas que a gente seja uma fruta inteira e não uma metade. Essa noção de metade da laranja é algo que é bonito, é romântico, mas eu nunca entendi muito bem e não compactuo com essa ideia, espiritualmente falando. Sim, Não acho legal. existem vários mitos, né, de alma gêmea, né? Eu já li vários, mas eu simplesmente não acredito e não concordo. E eu gosto sempre de pensar muito sobre isso, porque quando eu trabalho com terapia de vidas passadas, muitas vezes as pessoas vão fazer essa terapia e vão ver que viveram com outras pessoas. E aí elas acham automaticamente que essa pessoa é a alma gêmea dela. E isso não é uma verdade, né? Eu já fiz muitas regressões e encontrei diversas pessoas, pessoas que eu esbarrei nessa vida, né? Pessoas que eu já me relacionei romanticamente em vidas passadas, encontrei nessa vida e não era para seguir a vida com essas pessoas, certo? Não era, não tem nada a ver. Por quê? Porque eu já tinha meu compromisso firmado com o Rafael antes mesmo de conhecê-lo, porque o nosso compromisso é espiritual, é missionário, é diferente. Então, assim, com o Rafael eu não me vi vivendo uma vida romântica em vidas passadas. Isso não ocorreu. Mas não precisa. Não precisa. Eu conheço ele, conheço a alma dele, as nossas almas se conhecem e tem um trabalho junto. E é isso. A gente não precisa ter casado com a pessoa diversas vezes e para vir casado nessa vida. Esse romântico, ele não existe essa necessidade, né? O amor, ele é muito mais do que isso. Ele transcende muito.
E é isso que a gente precisa entender. O amor de verdade, ele transcende tudo isso. Ele transcende relação homem-mulher, relação mãe e filho. É amor. É como se existisse um estado de espírito em que tudo é simplesmente amor. E você ama muito aquela alma. E, por tanto, amor, vocês até se atraem, mas não necessariamente o amor romântico. Nós temos muitas almas afins. Perfeito. E essa maneira de pensar o relacionamento é muito mais interessante do que essa maneira que a gente falou das metades, né? De algo que você. Primeiro que você coloca que a sua felicidade é toda na mão da outra pessoa, e se por acaso não der certo, esse relacionamento por questões de convivência, se vocês resolvem ser só amigos, ou se resolvem terminar ali os seus laços, você não tem mais chance de ser feliz? Ou se acontece muitas vezes da pessoa ficar viúva ou viúvo, que também acontece. Essa pessoa não tem a chance novamente de ser feliz romanticamente com outra pessoa? Eu acho que essas noções precisam ser revistas e quebradas sim, principalmente como, né, nesse momento que a gente vai entrar de uma era de felicidade. Estou falando aqui para próximas vidas, ok? Nesse planeta de regeneração que a gente vai entrar, que a gente tem que repensar essas situações, né? Entender isso de uma outra maneira. Você uma vez me falou sobre o conceito de chama gêmea, né? E lembra disso? Não lembra, tá? A Cleide, ela não lembra muitas coisas, mas ela fala uma vez a gente estava lendo alguma coisa junto. Eu lembro aí no caminho. A gente estava lendo alguma coisa junto e que alguém falou sobre alma gêmea e chama gêmea. A pessoa dizia que a chama gêmea era algo como se houvesse uma expansão energética tão grande que aquele espírito viesse em dois corpos, ou tivesse uma coisa nesse sentido. Não é bem assim, estou me explicando bem. Mas você que me explicou isso. Existem teorias, né? E que não necessariamente também essa chama gêmea seria um par romântico. Que poderia ser dois irmãos, poderiam ser dois companheiros de trabalho que tivessem uma missão muito importante, que poderiam ser dois religiosos, né? Enfim, que era uma questão de missão espiritual que transcendia muito até o sentido da alma gêmea. Por isso eu achei interessante falar, porque assim, existem muitos conceitos. A gente desmistificou bem, ficou legal. É que às vezes eu não lembro das coisas que eu falo, sabe? Assim, que a gente conversou. Mas, sabe que eu sou muito esquecida. Mas sim, conheço esse conceito, eu não lembrava da conversa. É porque às vezes é uma coisa. Inclusive você que me explicou. É porque isso é uma coisa, às vezes, muito superior, sabe? Muito superior, isso. Que vai ali na tua mônada. E é como mais ou menos a gente fala da questão dos bichinhos. É porque nos bichinhos é mais fácil de visualizar. Porque o ser humano está muito ligado ao ego. E aí virar para você e falar, olha, de certa forma, a gente é tudo uma coisa só. E assim, nós dois somos extremamente uma coisa só. É muito bizarro para quem tem o ego, né? Porque falou assim, não, mas eu tive as minhas experiências, você teve as suas. Só que às vezes são chamas complementares de um mesmo fractal, né? Sim. Então, assim, vivendo experiências diferentes, até porque isso vai pegando tanto macro que toda a humanidade seria, na verdade, um uno, né? Que seria a grande força divina, é a união de todos nós. Mas, sim, existe essa figura existe ali uma coisa maior, central, que vai se dividindo em diversos eus superiores. Mas esse eu superior já vem de uma coisa maior, né? Que se divide em eu superior, e do eu superior ainda se divide mais e vai se subdividindo, e por isso que a gente vai tendo as encarnações e tudo mais, né? Então, Lídia, os bichinhos, eles, na verdade, eles fazem parte também de uma grande mônada. Então, eles retornam todos em termos de energia para aquela mônada, e é como se as alminhas deles são pequenas energias e elas vivem ali, e às vezes elas se combinam com outras energias afins para viver uma outra experiência. Porque é como se fosse muito mais simples que o nosso. Porque eles não têm que passar por tantas experiências como nós para evolução. Não tem karma.
Então não é a mesma coisa. Então a gente é, vai encontrando essas pessoas e vai vivendo que as coisas a gente tem que viver. E quando a gente está lá em cima, nem sempre, porque nem todo espírito, porque desencarna, tem essa plena noção, tá? Mas assim, a gente vai entendendo isso de uma forma melhor. Mas os bichinhos. Oi, oi, voltou. Voltou? Ah, tá. É, foi a, Não minha, sei. foi a internet aqui. Escolha, vai. Eu tava onde? Onde parou aqui? Você estava falando sobre a questão dos bichinhos não terem karma, não terem que viver exatamente essa situação de expurgo, né? Ou de crescimento. Sim. Então, eles conseguem, de uma certa forma, é, participar de combinações energéticas, formando um outro ser para uma nova experiência com uma forma muito mais simples do que os humanos, né? Que vai ser aquela coisa que vai se dividir em eu superior, aí o eu superior vai viver todas as experiências. Lá não é tão assim, né? Isso acontece muito mais fácil. A questão do ego não é tão forte, né? E assim, para mim, eu tive uma experiência de ver alma gêmea de bichinho que foi muito interessante. Eu tinha um gato que era um gato terrível, muito terrível. Meu gato era terrível. Eu falava que ele era o MacGyver. Porque onde eu trancasse meu gato conseguia fugir. Ele era levado demais, demais. E não gostava de colo, não gostava de beijinho. Ele tinha uma cara de brabo, não dava confiança para ninguém, assim, não queria dar confiança. E era assim, todo marrento, meu gato. E aí eu decidi adotar um outro filhotinho. O meu gato já devia ter aí uns 14 anos, pelo menos, quando eu decidi pegar mais um filhotinho. Aí fui eu e o Rafael, adotamos o Caputino. A gente adotou o Caputino era um doce, a coisa mais fofa do mundo. Levamos para casa. Quando o Caputino chegou em casa, o Júnior despertou uma coisa nele que ele se modificou completamente. Ele cuidava do Caputino com um É amor verdade. absurdo. E assim, depois que o Caputino chegou, eu consegui tirar foto do Júnior com um chapeuzinho de Ele Papai virou um Noel, docinho. Virou um com roupinha docinho. de caipira. Eu falei, Porque esse caipira do caramba, chapéu. eu peguei um gato e ganhei dois, porque o outro não me dava a menor confiança até que o Caputino chegou. E uma vez que a Verdade. gente viu a transformação, a gente estava levando os dois no veterinário. E o Júnior, ele se revoltava para quando botava na caixinha, né, para ir pro veterinário. Ele numa revolta, ele botava as unhas para fora, fazia um show. O Rafael pegou o Cappuccino e botou na frente da caixinha. Eu falei, Rafael, pelo amor de Deus, ele tá botando a unha para fora, vai machucar o Cappuccino. Ele, não, ele gosta do Cappuccino. Aí ele foi parando, não botou mais a unha para fora, porque o Cappuccino estava ali. Aí o Rafael botou o Cappuccino junto com ele na casinha. E ele foi até o veterinário calmo. E os dois viveram assim, sabe? Ele cuidava dele, era literalmente o neném dele. Sabe? Ele dava banho nele, eles cresceram juntos. E o Júnior, que parecia que já estava muito velhinho, viveu muito mais ao lado do Cappuccino. Verdade. Viveu A muito Lígia mais tá tempo. falando, a Lígia tá perguntando assim, a relação deles com a gente. Isso também é bem interessante de ser Também é falado, uma né? relação de amor. Olha, a gente nem Como nem eles falar de estão bicho, olha que a voltando. gente. Ah, Também é uma mas aí a gente relação. faz um parêntese. Então, com o bicho, a gente, de certa forma, com os animais, a gente cria muito essa questão de complementar. Isso é engraçado, porque eu acho que a gente não tem que ter isso com o humano. Eu acho que isso é um peso muito grande para o outro humano. A gente se reconhece irmão de alma e ótimo, mas todos temos que ser seres inteiros, até para podermos estar inteiros para o outro. Mas com os bichinhos é diferente, tá? Porque os bichinhos, eles são uma energia que vem nos ajudar, eles vêm complementar a nossa vida, eles vêm nos manter de felicidade e amor. E eles são instrumentos de cura maravilhosos.
E sim, a gente cria relações com os bichinhos tão forte que aquela alma se torna afim à nossa. E E que então nos essa alma acompanha durante a mesma vida toda, assim, dias todo, muito em tempo. outras encarnações. E outras É muito encarnações. comum a gente ver relatos das pessoas que reconhecem num cãozinho, ou num gatinho, ou enfim, num bichinho, 20 anos depois, um bichinho que teve na infância, né? Ou, é muito comum isso. E geralmente esse bichinho vem associado a esse espírito a outras encarnações também. Não está vinculado só nessa. Isso é muito lindo, né? É muito Sim, bonito. porque a gente faz um elo de amor verdadeiro, assim como a gente também faz com as pessoas, e que a gente faz reencontrar pessoas muitas vezes, aí depois a gente vai entender, a gente faz parte de uma mesma família espiritual e tudo mais. Os bichinhos a gente também cria esse elo de amor, que é um elo de amor forte demais. E por isso eles muitas vezes retornam pra gente. Aí mesmo que Mesmo que eles eles não não. tenham essa individualidade formada. Sim, muitas vezes eles podem vir complementares, né? Eu tenho alguns bichinhos, por exemplo, hoje eu tenho a gatuna e quando ela chegou, ela era idêntica ao cappuccino em alguns pedaços. Ela tinha uma patinha dela, e assim, gato vira-lata, né, gente? As manchas, elas são bem aleatórias. Quando vem uma Verdade. mancha, assim, ela tinha uma pata, que uma pata dela era idêntica à do cappuccino. Você olhava para o rosto, você pensava, gente, é a cara do cappuccino. Mas quando você vê a foto dos dois, você vê que não é idêntico. Mas uma patinha dela era idêntica à do cappuccino. E ela me lembrava o cappuccino demais. Claro que Hum. isso ajudou muito para que ela fosse adotada, né? Na verdade, ela entrou no carro do Rafael. O Rafael Ela que ouviu um escolheu, na barulho. realidade. A gente nem sabe de onde ela surgiu, porque ela apareceu dentro do motor do carro, né? A Fel pegou ela toda suja de óleo dentro do motor do carro. Então a gente nem sabe onde ela estava, a gente só sabe que ela apareceu ali. E olhando aquela gata era muito difícil, porque para mim ela era muito cappuccino. Então A foi gente uma coisa. encontra Só que realmente esses pedacinhos, né? Que com o voltam para tempo, nós. o que acontece? A minha gata hoje é muito mais júnior do que cappuccino. Fisicamente ela lembra muito o cappuccino, eu sei que ela traz uma essência do cappuccino, mas ela traz muito da essência do Júnior, o que me mostra realmente que eles eram complementares. Porque hoje Ah, eu tenho tá. a gatuna, que é nitidamente uma misturinha dos dois. E que acompanha essa família, que acompanha você e a sua família. Quer dizer, há essa relação com as famílias humanas. Isso é bem interessante também, né? Sim, o Júnior foi o Mas primeiro vamos. netinho que eu tive na vida. Então E ele já. acompanha sua mãe também, né? Não, aí já é Não? o netinho. Ah, o netinho, tá, desculpa. Eu Já, confundi outro já. gato. Eu já confundi as histórias, verdade. Já é o netinho, que era um gato da mamãe quando ela era criança. Mas vamos lá. Depois que a gente. O assunto dos bichinhos é sempre fascinante, a gente acaba falando. A pergunta da Lígia acabou levando a gente para falar dos bichinhos. Mas assim, agora que a gente já desconstruiu um pouco essa ideia da alma gêmea, desse complemento, tirar essa responsabilidade do outro de fazer a gente feliz, né? Adorei a imagem da salada de fruta, foi ótima, né? Sejam, eu quero mais ser uma laranja inteira e me combinar com uma outra fruta inteira também. Mas o que é. O meu Ah, tio brincava comigo porque ele falava, as pessoas falam que a outra metade da laranja, né, e tudo mais. Se é assim, a Cleide é uma melancia, porque o que ela encontra de gente que ela já conheceu na vida passada, é por eu tinha aí. várias Então, fatias, se fosse assim. somos frutas inteiras, e encontramos outras frutas inteiras e apetitosas também. E que combinam muito bem nessa salada de fruta. E aí, a pergunta é: e se somos frutas inteiras, o que a gente está. Quanto a gente perde achando que a gente é só uma metade procurando outra metade, né? Quando a gente não entende que a gente, na verdade, tem que ser completo em si mesmo, se valorizar, colocar esse amor próprio na frente, colocar o nosso valor aqui na testa, né? Para que a gente possa, enfim, entender e permitir também ser amado, né? Eu sempre gosto de falar, o ensinamento do mestre era
ame ao próximo como a si mesmo. Ele nunca disse assim, olha, ama o outro, depois você sobrar um pouquinho, você se ama também. Não era esse o ensinamento, né? Não. A Isso é gente muito precisa se importante. amar. A gente precisa, porque quem não se ama nunca vai conseguir amar você por inteiro, né? Acho que a gente não permite nem que nos amem, não permite ser amado, né? Essa questão é uma reforma pessoal, íntima, particular, para que você se permita dessa maneira se conectar a outra fruta, como a gente falou, né? Com Mas acho que o certeza. primeiro passo é entender que não há metade para chegar. Eu acho que, e como eu falei, a gente está bem para falar disso, ninguém vai achar assim, ele está falando porque não. Porque a gente tem aqui, nós somos românticos, somos casados, mas a gente tem realmente essa visão de que não é assim que se forma, não é dessa maneira que se trabalha o amor e as relações, né? E o que a gente tem que fazer, então, para que a gente se permita, por exemplo, se apaixonar ou ser amado? Trabalhar o quê, gente? A nossa autoestima, né? Com certeza. Quando a É o gente que... se sente inteiro é porque a gente está se amando, gostando de quem a gente é, né? E aí a gente está pronto para que essa pessoa venha somar. Ou É um não, trabalho fácil, um pouco. Não é um trabalho fácil. mas é um trabalho que fala muito sobre aceitação, sobre reconhecimento, sobre entender a sua essência, né? Muito mais do que a gente achar que tem que se modificar muitas vezes ou se camuflar dentro de máscaras, dentro de situações, para se enquadrar em algo que a gente acha que tem que se enquadrar, né? É porque Acho que a autoestima... o fácil mesmo é delegar para o outro, né? Isso é o Isso aí fácil, é né? melhor. Eu tenho que ser assim para o outro me amar, entendeu? Então vou me modificar, eu vou fazer Delegar modificações para o outro é físicas, eu sempre vou fácil. deixar de ser quem eu sou para agradar o outro. Isso está totalmente errado, né? Né? Delegar para o outro é muito fácil, né? Ou então vou botar minha felicidade na mão do outro. Se eu não for feliz é porque o outro não me deu o suficiente. É muito fácil, mas é muito injusto, né? Muito injusto mesmo. É muito injusto, é muito errado. E aí, o que sobra para a gente? O dever de casa, né? O dever de casa de nos fortalecer, de nos entender, de nos amar, de nos perdoar, né? De nos aceitar. E isso é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, realmente, com muita terapia, com muita meditação, né? Para que a gente possa se entender. Acho que, não sei se aceitar, eu não gosto de usar só essa palavra, mas é se compreender, né? Entender a sua essência, entender para onde você quer ir, entender como você vibra, né? Eu acho que é muito fala sobre isso. Com certeza. Tá embaralhando as cartinhas? Eu olhei a hora e fiquei assustado, a gente fala muito. A gente falou demais. E aí, qual é a cor que vai ser, Andréia? Bianquinha está dizendo, é um passo de cada vez, é isso aí. É galgar um degrauzinho por vez e ir construindo aí, né? Se reconhecendo, se aceitando e construindo essa autoestima, esse amor próprio, para que a gente possa então ser amado e amar alguém verdadeiramente, sem colocar nos outros todas as nossas expectativas e as responsabilidades. Vou tirar uma carta, eu acho que deve ser rosa. O que vocês acham? Uma aqui É vibrando no possível. amor? É possível? É É possível. possível? Ok. Acho que já saiu. Vê se você lembra dessa figura. O anjo pelo amor e as relações. Não, acho que não. Deixe... Não saiu? Deixo fluir o amor em todas as minhas relações. Deixa me ver. É o número 20? O anjo do amor e das relações, não é isso? Com a ajuda dessa vibração desse anjo, podemos mover-nos... Não, perdão. Com a ajuda da vibração desse anjo, podemos libertar-nos das relações de conveniência e criar relações mais amorosas. Olha o que está escrito aqui. Quanto mais amarmos a nós mesmos,
mais amor irradiaremos e mais pessoas e relações atrairemos para a nossa vida. Aqui o amor não se refere apenas ao nível físico, ou ao nível romântico, né? Mas sim um tipo de amor que abrange todos os seres vivos e os conecta. Pequenos detalhes, com um tom amável, fazem com que a nossa vida seja digna de se viver. Gestos, palavras, mensagens, emitimos tudo de uma maneira consciente ou inconsciente e tudo se reflete nos nossos relacionamentos diários e nessas construções. Então fala para a gente justamente da gente deixar fluir o amor não só em nós, mas em todas as nossas relações, justamente sem aquele peso que a gente estava colocando desde o início, quando a gente estava desmistificando a questão aí da alma gêmea, etc., e permitindo que flua naturalmente, que flua através do amor que a gente emana por nós mesmos e que a gente se sente tão bem, tão feliz, tão completo em nós mesmos, que a gente consegue atrair alguém que está vibrando desse mesmo modo e construir uma relação completamente saudável, né? Em que a gente se complemente e consiga um ajudar na missão do outro e chegar aonde tem que chegar. Maravilha! Essa carta aí, acho que... Eu achei que já tinha saído uma vez, é porque eu também tiro tantas cartas para, às vezes, num atendimento, para mim mesmo, que eu já... Contam, né? E a gente não marcou quais já saíram, né? Não, só vendo os vídeos mesmo, e tem alguns que a gente não salvou lá do início, eu nem sei mais. E aí, até porque nós estamos numa horinha aí, nós temos que preparar nossa meditação, eu vou pedir para vocês trazerem as aguinhas, para a gente poder energizar com esses fluidos de amor que nós estamos aqui hoje ancorando, através do rosa, do anjo do amor e das relações, para que a gente possa colocar os melhores fluidos e vibrações de amor. Vamos fazer uma meditação bacana aí. Quartzo rosa na mão, Virginia? Então tá bem. Então, peguem aí a aguinha, coloquem. Cleidinha vai puxar o relaxamento. Hoje sou eu que falo, Cleide. Você sempre fala que esquece. Hoje sou eu. Hoje você puxa aí. Vamos ver o que chega aqui na vibração do rosa pra gente. Nossa, a carta hoje veio bem especial mesmo, né? Então vamos continuar. Que bom que você chegou, Thaís. Que bom, Thaís. Prepara aí que chegou na hora. Prepare seu coração para a energia do rosa. Vamos respirando fundo. Cheira a florzinha e assopra a velhinha. Acalmando a nossa mente, nos concentrando no aqui e no agora. Relaxando os pés, relaxando as pernas, quadris, abdômen, tórax, mãos, braços, ombros, pescoço, nuca, face, cabeça. Respirando fundo. E assim, profundamente relaxados, vamos nos preparando para mais um desdobramento, onde nós vamos ser convidados a experienciar a energia do rosa. Sinta essa chama e essa luz rosa chegando até o interior de seus lares, chegando até os seus corpos, até o seu corpo energético, até os seus corpos, tomando o seu corpo emocional, tomando o seu corpo físico, preenchendo o seu coração, sua mente. Perceba o quanto essa energia é amorosa e como ela te toma de uma só vez. Um ímpeto de amorosidade, de gratidão, de perdão. É uma energia que constrói, que faz desabar tudo aquilo que não me serve mais e faz ressurgir algo assertivo e positivo.
E essa luz nos convida a irmos para aquela nossa sala de sempre, onde há um grande cristal no meio dela. Hoje um cristal vibrando na energia do rosa. Grande quartzo rosa, muito mais vibrante do que um quartzo rosa, mas para vocês usarem como referência. Sinta como essa energia fortalece o cardíaco de vocês, fortalece todos os centros de força, como faz com que vocês se sintam profundamente conectados e amparados. Nesse momento, já chegados nessa sala, peço que vocês olhem para o espelho que há posicionado atrás de cada um de vocês. Aquele mesmo espelho que a Cleide convidou vocês outro dia a se olharem. Olhem para esse espelho. Perceba a sua imagem nesse espelho. Busque dividir com essa imagem todo esse amor que você está banhada nesse momento. Sinta o cardíaco fluindo nesse amor e nessa energia do rosa. Olhe no fundo dos seus olhos. Sinta esse amor que você tem para consigo mesmo. Se sente que é pouco, não tem problema. Sinta o amor que sente. Perceba esse amor. Ele vai crescer, ele vai se expandir. Se sente que é o suficiente, não se contente. Você consegue amar-se mais e mais, conectar-se mais e mais a essa energia amorosa. Sem julgamentos, olhe somente para os seus olhos e permita que esse amor passe através desse espelho. Olhe no fundo dos seus olhos. Vamos repetir mentalmente as frases do Ho Oponopono, para que possamos nos conectar amorosamente a nós mesmos. Olhe no fundo dos seus olhos e diga: sinto muito, perdoe, eu te amo, sou grato. Mentalize essas palavras, essas frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito. E nesse momento assumo total responsabilidade por tudo o que acontece na minha vida. Entendo que eu sou o único responsável por tudo aquilo que vivo hoje. Sinto muito por isso. E perdoo. Peço perdão para mim mesmo nesse momento. Me abro todos os caminhos para que todos os laços negativos, para que todo o peso que ainda habita o meu corpo emocional possa ser liberto nesse momento, porque eu ofereço esse perdão a mim mesmo. Me purifico de toda culpa, de toda mágoa, de toda mácula que eu possa carregar ainda comigo. Eu me perdoo. Eu digo: eu te amo. Amo porque reconheço que o amor é esse único sentimento capaz de desconstruir o mal feito e de construir algo positivo. E, portanto, ofereço esse amor a mim mesmo e ofereço essa construção, essa positividade. E entendo que me amar nesse momento é o primeiro passo para uma vida plena, feliz, onde esta plenitude e essa felicidade depende só de mim mesmo. Olho no fundo dos meus olhos e digo: eu te amo. Respire profundamente e diga o quanto você é grato a si mesmo. Grato não só por quem você é, resultado de tudo que viveu, não só pelas coisas boas, mas também pelos obstáculos. Seja generoso, reconheça-se, agradeça por quem você é, agradeça por como lida com todas as situações, agradeça por estar nesse momento, tendo essa oportunidade de se amar e limpar todos os laços negativos
de se desimpregnar de tudo aquilo que não mais te faz bem, que te impede de ser verdadeiramente completo e feliz. Respire profundamente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Respire profundamente. E vamos agora olhar em direção ao nosso planeta Terra, nosso grande e amado planeta azul, que tanto precisa desse amor, desse carinho. E nesse momento, ao olhar para esse planeta maravilhoso que é o nosso, a gente percebe milhões e milhões de pontinhos rosa surgindo nesse planeta, na crosta terrestre, na atmosfera. A gente percebe que esse ponto rosa está ali em cada indivíduo, encarnado ou não, com um coração expandido e disponível a se conectar conosco nesse momento. E nós vamos nos conectar ao planeta e a esses pontinhos rosa e vamos também repetir as frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Nesse momento eu percebo que cada um desses corações e desses pontinhos rosa estão perfeitamente conectados uns com os outros e comigo mesmo. Porque nesse momento formamos um grande coração planetário, um grande coração de amor, onde todos devemos nos entender nesse momento como gêmeos afetivos, porque seguimos para o mesmo caminho de amorosidade, de regeneração e de verdade. Sinta-se conectado a tudo que é criado nessa amorosidade, nesse espírito de perdão, de gratidão, de construção. E vamos agradecer, pedir que continuemos sendo banhados por essa energia maravilhosa do amor incondicional, pedir à chama rosa que possa também fluidificar nosso copinho de água, nosso jarro de água que está ao nosso lado, com os melhores fluidos do amor, para que cada molécula dessa água possa vibrar nessa energia do rosa, do amor, da gratidão, do perdão, que ao beber e tomar contato com essa água, nos sentimos ainda mais expandidos. E assim, entregues a essa energia, vamos agradecendo e nos preparando a retornar ao dia de hoje, ao momento presente, guardando todas essas impressões, esses sentimentos, sentindo limpos, transformados e conectados. Vamos sentindo o nosso corpo físico, nossos pés, pernas, coluna, mãos, braços, abdômen, tórax, pescoço, cabeça, face. E respirem profundamente a fim de se reconectarem. E aí sim abram os olhos no seu tempo. Quando se sentirem bem, bebam a água. Que água boa, hein? Rasguei. E fiquei sem o relógio porque o computador... Ah, não, mas tem aqui. Temos ainda 4 minutos.
É que o meu computador desligou, que ele estava fora da tomada, e eu perdi a hora, mas eu tenho aqui. Não, mas tem aqui 50, estamos em 56 minutos. Todos estão aí, estão se sentindo bem. A gente conversou rapidinho, mas foi bem interessante a gente desconstruir um pouquinho dessa ideia, né? Do que a gente fala de amor romântico, de almas gêmeas, e entender que a gente está aí disponível o tempo todo para esse amor, basta a gente se conectar a ele, basta a gente fortalecer a nossa autoestima, basta a gente aprender. E esse exercício que a gente fez, a gente deve fazer sempre que a gente estiver meditando e precisando disso, né? É muito bonito a gente fazer o Ho Oponopono, mas ainda melhor a gente fazer o Ho Oponopono para o espelho, né? Fazer o Ho Oponopono para nós mesmos, né, Cleide? Com Nos certeza. fortifica demais, né? Porque quando a gente teve uma vez, né, quando eu estava começando a tentar fazer history e tal, né, porque eu tenho aí uma resistência, e eu fiz essa pergunta, né, quanto ao perdão e quem as pessoas sentiam necessidade de perdoar e tudo mais. E o que eu mais ouvi foi a mim mesmo. A E é gente o se mais difícil. condena muito. A gente se condena muito. E é Um isso então que a coração que gente. não se perdoa, né? Não dá para perdoar o outro. Fica difícil. Isso é do mesmo jeito que a gente não se ama, não tem como a gente se permitir ser amado, né? E aí a gente cai em relações doentias, em relações que só nos fazem mal, né? Relações abusivas, etc. Porque se a gente está bem conosco, se a gente se aceita, se a gente se ama, a gente consegue mais. Não vou dizer que a gente está completamente livre de uma relação abusiva, etc., mas a gente consegue se desvencilhar dela muito mais facilmente, reconhecê-la muito mais facilmente, eu diria. Né? A gente cai menos em armadilhas. Gente, a gente tem aí só mais 1 minutinho e meio. Queria agradecer a vocês, dizer que foi isso que a gente preparou para vocês hoje. Na meditação, sempre a gente vai canalizando e eu fui sentindo muito o que eu estava falando. Então, peço desculpa se às vezes eu me enrolei aqui com o que eu estava falando, é porque eu fui experienciando junto com vocês. Eu fui me vendo no espelho e dizendo, e foi bem forte. Então, eu fiquei ali um pouquinho balançado, foi bem emocionante. Agradeço a vocês, espero que a gente tenha conseguido ancorar esse amor e esse amor incondicional que a gente queria ancorar com vocês hoje. Muito obrigado. Leidinha, fala aí. Bem, gente, amanhã é Santo Antônio, né? Vamos também trabalhar essa energia de Santo Antônio amanhã. Amanhã não tem live, mas quem sabe na segunda a gente conversa um pouquinho sobre isso. E eu convidaria vocês a desconstruírem um pouco a imagem do Santo Antônio casamenteiro e buscasse mais ver esse Santo Antônio protetor da família, esse Santo Antônio que guarda a nossa casa, esse Santo Antônio que trabalha a questão da prosperidade no nosso lar. E é um convite. E abençoa o pãozinho de Santo Antônio. Não é? E nesse ano, só se a gente pegar o nosso pãozinho e abençoar. Nosso pãozinho, abençoa, né? Com certeza. Eu acredito que a gente não vai conseguir, né, pãozinho da igreja. Então, vamos abençoar o pãozinho que a gente tiver em casa, para que nunca nos falte nada. Né? Então, é isso que eu convido vocês, a pensar essa desconstrução do Santo Antônio aí. Mas a gente conversa mais depois. Até. Beijo, gente. Obrigado. Sejamos luz.